E nós voltamos agora à análise com Wellington Calazans, a volta deste assunto. Wellington, renovamos aqui o nosso boa noite. Eu começava mesmo por lhe perguntar o que é que este cenário hoje vivido no funeral da Rainha Isabel II nos leva a refletir. Dorivaldo, mais uma vez boa noite a você assistindo aqui a TPA Notícias. Olha, a reflexão é sobre o legado que ela deixa, porque sabemos que a popularidade que ela conquistou ao longo dos 70 anos é algo muito difícil de ser conduzido pelo seu filho, que agora é o rei Carlos III ou Charles III, a depender da interpretação que queira dar. Então, Dorivaldo, esse legado, que é um legado de aproximação, de tranquilidade, de ser discreto e também parecer um bom conselheiro, eu julgo que começou muito mal com o repúdio a alguns países e políticos internacionais que tentaram participar dessas homenagens póstumas à falecida rainha e que tiveram os nomes e uma lista de veto. Isso, para mim, foi uma oportunidade que poderia ter sido aproveitada da melhor maneira, porque nesse momento de dor era um momento apropriado, um momento propício para quebrar pequenas divergências ou grandes divergências e tentar o diálogo, né? Uma aproximação com aqueles que são vistos como desafetos. Então, esse desafio de suceder uma rainha que ficou 70 anos à frente e conseguiu dividir o protagonismo com os grandes líderes políticos, mesmo não tendo o poder político, é realmente um desafio muito grande, agravado, não é, pelo momento atual vivido no Reino Unido. Então, Dorivaldo, tem muito trabalho a ser feito na condição de rei, o filho da falecida rainha. E falando neste trabalho intenso, Isabel II foi também conhecida como a monarca da unidade, mas eu usaria mesmo esta deixa para introduzir aqui um outro assunto, Wellington. Acontece que, além do Reino Unido, Charles será rei em mais 15 territórios. Acha que a Commonwealth irá sobreviver, considerando o facto de, há já algumas décadas, alguns destes territórios terem então começado a deixar o estatuto de reino, sendo esta uma intenção ou um facto que se vem também repetindo? 14, retifico, não 15, como disse. Sim, 14, exatamente isso. Dorivaldo, a sua pergunta é bastante interessante, porque, como eu falei, existe aí uma questão do legado, né? Certo. E a popularidade da rainha, a presença dela quebrava uma série de obstáculos e de barreiras e preconceitos que existiam em torno deste detalhe que você mencionou de outros 14 países, né? Dos 56 países que compõem este grupo, a Commonwealth. Então, é interessante você perceber que já com o novo rei, alguns países, como a Austrália e a Nova Zelândia, que consideravam um privilégio ter uma rainha do Reino Unido como chefe de Estado, porque isso também era um atrativo para o turismo, e é bom lembrar que o turismo do Reino Unido era muito concorrido por causa da rainha, que vocês chamam Isabel II, e nós chamamos Elizabeth II lá no Brasil, e o novo rei, ele não tem esse carisma de atrair ainda turismo e etc. Com isso, alguns países expressam já dúvidas em aceitar a liderança do rei Carlos III como o rei. Por exemplo, eu mencionei Austrália e Nova Zelândia, que já prometem realizar referendo
sobre a renúncia à monarquia britânica até 2025, mas alguns países africanos e do Caribe enxergam nesta situação como um modelo neocolonialista e que foi suavizado pela rainha a partir daquela presença suave, tranquila que ela apresentava. No entanto, essas nações não veem hoje, com o novo rei, com bons olhos, que ele seja o chefe de Estado. Então, a manutenção desses países sob o guarda-chuva do Reino Unido certamente será um desafio do rei Carlos III. Por isso, também, ele tem que lutar, porque é uma propaganda positiva para o seu reinado, manter esses países sob o guarda-chuva do Reino Unido. Um detalhe relevante também aqui, Dorivaldo, é que mesmo que deixem de ter o rei como chefe de Estado, esses países que pretendem sair, eles permanecem fazendo parte do Commonwealth. E isso também tem sido um adicional ao desejo de deixar de ter o rei como o seu chefe de Estado, mas se manter ali por respeito à tradição dentro dessa comunidade. No entanto, é bom que se diga aqui, antes que você me pergunte, que o Brexit, né, tirou um pouco desse estatuto do Reino Unido nos países, sobretudo, ocidentais. E, com isso, os problemas no Reino Unido serão também desafios para o rei Carlos III, que deverá estar concentrado em busca de soluções para os problemas domésticos. Wellington, é sempre um prazer muito grande tê-lo aqui no Hora 10, edição da noite. Fechamos assim a nossa interação hoje e queremos contar consigo em próximas oportunidades para analisar habitualmente as notas da atualidade nacionais e internacionais também. O prazer é todo meu. Desejo a você a continuação de um bom trabalho e ao público uma boa noite. Boa noite, Wellington, e até uma próxima oportunidade.